Bem, irmãos, sempre que a gente... Aqui não está um exímio pregador, está um servo do Senhor. Mas sempre quando a gente busca na palavra, Deus sempre tem alguma coisa para nos dar. E nós meditávamos nesta madrugada e perguntava: Senhor, o que eu poderei falar para esta igreja? Aí comecei a buscar no Senhor. O Senhor falou o seguinte para mim: a marca do sangue. Você tem a marca do sangue? Eu tenho a marca do sangue, é o sinal. E nós vamos falar nesta noite, nesta oportunidade, sobre o capítulo de Êxodo 12 e também de Hebreus 9. Amém, irmãos? E eu vou pedir que a minha digníssima esposa faça essa oração por mim. Amém? Amém. Podemos então ler, irmãos? Capítulo 12, versículo 22 e 23. Aliás, 13, 22 e 23. Capítulo Êxodo 12, versículo 13, 22 e 23. Obrigado, meu irmão. Amém? Pastor, o senhor lembra aquele louvor que falava assim: reina hoje? Tu sabes? Sabe, pastor? Acho que os reis da terra. Quem sabe? A igreja sabe? Vai tirando, a igreja. Os reis da terra adore ao Senhor, declare isso ao Senhor, que Ele é poderoso. Os reis de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. E diz a palavra de Deus assim, no 12:13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que entrares. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. No 22: então tomai um molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará
para ferir os egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém. Bem, irmãos, essa palavra no capítulo 12 se reporta à primeira instituição da Páscoa em Israel. Por quê? Como eu sei que todos aqui são leitores da palavra de Deus, e Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo do cativeiro, povo esse que vivia oprimido, povo esse que vivia escravizado, povo esse que era o povo de Deus. Entraram através de José com pouquíssimos, cresceram e multiplicaram naquele lugar, no tempo de Faraó. E porque eles cresceram, multiplicaram, ficaram ricos, depois de muitos anos o Faraó que os protegia juntamente com José se fora, outro Faraó entrou e começou a oprimir-los. E era grande o sofrimento daquele povo. Até a ração lhes foi cortada para que eles trabalhassem em prol de tudo aquilo lá no Egito. E aquele povo que já estava com dificuldade clamou ao Senhor. Foi quando Deus levantou um homem chamado Moisés, que significa tirado das águas, que era filha de Amrão e Joquebede. E este menino, na época que o Faraó perseguia todas as crianças, eles queriam matar os meninos, você sabe por quê? Um lado espiritual é porque Satanás queria impedir que a semente da mulher viesse. E pelo lado político, social, estratégico, é que estava nascendo um homem, e uma nação grande dentro de outra nação poderia se rebelar-se contra o governo do Egito. Isso é fato e é história, né? Então levantou esse Moisés. Mas Moisés foi criado pela filha de Faraó. Ele aprendeu de tudo sobre o Egito, sobre a cultura do Egito. Tudo ali ele aprendeu, militar e também engenharia. Mas chegou a hora dele saber que a família dele de origem era hebreia. E quando ele descobre que ele vai procurar essa família, ele tem um encontro. E nesse encontro, ele mata um egípcio. E por causa disso, ele é perseguido pelo Faraó. Ele tem que sair correndo do Egito e vai para as terras longínquas. E lá ele encontra o sogro dele e uma esposa chamada Zípora. Mas até então ele está naquela cidade, ele não sabia o plano que Deus tinha na vida dele, pois Deus tinha um plano na vida dele. E quando ele estava pastoreando a ovelha, uma ovelha desgarrou, foi para o monte, e lá Moisés teve uma visão. Moisés viu uma sarça se consumindo, e aquela sarça não se ardia. E quando Moisés chegou naquele lugar, Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque esse lugar é santo. Quem és tu, Senhor? Eu sou o que sou, e vos enviarei
porque ouvi o clamor do meu povo. O povo estava sofrendo. Ouvi o clamor do meu povo. Vai e liberta o meu povo. Mas como posso, Senhor, se eu sou pesado de língua? E o que eu direi ao seu povo? Diga ao meu povo que eu sou o que sou, vos enviou. Aleluia. Aleluia. Eu sou o que sou, enviou. Mas eu não sei falar. Arão, seu irmão, tu me escutarás, e Arão falará o que tu falares, porque eu sou contigo. Aleluia. E ele volta ao castelo, a Faraó, e começa a dar instruções que Deus tinha dado para ele. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, cada praga uma representatividade por causa daquele povo. Dos piores, porque eles tinham que raspar a cabeça. Se você for ver as histórias do Egito, vão ver que ele raspava. As pragas das rãs, porque eles adoravam uma estátua semelhante a uma rã. Quando acabaram com os bois, porque eles adoravam, adoravam o boi. Quando entrou em trevas, o sol escureceu, porque eles adoravam a lua. E eles não saíam de noite. Eles não saíam de noite, adoravam o Deus Sol. Eles não saíam de noite. E por aí em diante. Mas chega nessa última praga, quando o Faraó já não estava mais suportando e desafiando, e Faraó com o coração endurecido, Deus manda dizer que eliminaria todo primogênito, dentro do Egito, seja de Faraó, seja de quem fosse. Mas Deus vai uma advertência. Moisés, fala para o povo, vai e sacrifica um cordeiro perfeito, sem mácula, e asperge o sangue dele na bacia, e nas casas onde estiver, nos umbrais das casas, ali o anjo da morte não passaria, não eliminaria, seja quem fosse. Se você perceber, vai ver que também no meio deles havia uma mistura de gente, porque haviam egípcios que tinham casado com hebreus, filhos de hebreus com egípcios, porque tinham diversos tipos de gente ali. Mas Deus mandou dizer: coloca o sinal nas ombreiras, o sinal do sangue nas ombreiras, e mandar aspergir de um lado e de outro. Quando chegou a hora combinada que Deus tinha determinado, o anjo da morte passou e foi eliminando todo o primogênito, até dos animais, foi eliminando tudo, porque era a hora deles partirem. A partida dos hebreus do Egito, através de Deus usando Moisés, e Deus manda comemorar a Páscoa, Pesar, que quer dizer passar por cima, livramento. Livramento. E mandou que isso fosse como memorial, que lembrasse todos os povos de todas as nações as maravilhas que Deus fez com o povo hebreu naquele dia. E foi aspergido o sangue de um cordeiro. O sangue de um cordeiro, ele tinha que ser sem mácula. E isso mais tarde Moisés ele coloca como o sacrifício pelos pecados do povo. Era aspergido, morto, e o sangue purificava. Isso é interessante, pastor. Quando eu era menino, eu fiz a primeira comunhão, eu ia na igreja e escutava dizer: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu nunca soube
em todo o tempo, só depois que eu vim me converter, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo, a marca de Cristo em nossas vidas, em nossos umbrais, libera-nos de todo o pecado. Aleluia. De todo o pecado. Esta ordenança foi dada a Moisés, depois instituído Arão como sacerdote. E o que acontece? Toda vez que uma vez por ano, era levado o sacrifício, o sacerdote ficava no lugar. Mas no Santo dos Santos, lá só entrava o sumo sacerdote, que fazia o sacrifício por ele e pelo povo. Mas isso era uma sombra daquilo que um dia viria fazer algo muito mais importante. Você tem a marca de Cristo na sua vida? Você quer essa marca do sangue na sua vida? Aleluia. E é isso que representa hoje Cristo em nossa vida. Eu quero estar essa marca na minha vida. Porque para os judeus, sair do Egito era libertação, era livramento de morte. E para nós, o sangue de Cristo, você sabe o que significa? É a vida eterna com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos lá para o capítulo 9 aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 9. Quem está com Bíblia, é bom ler. Essa pregação é uma pregação, não é temática, é expositiva, porque expõe aquilo que aconteceu de fato na palavra de Deus, e ela é a verdade. Ela é a verdade para a nossa vida. Minha vista aqui está muito embaralhada porque eu quebrei minha bicicleta. E diz assim, olha: ora também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, que era um sacrifício que se fazia, porque um tabernáculo estava preparado. E o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo vem o véu, segundo o véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava o vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nosso entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente.
era feito era apenas uma alegoria. Mas agora estava o tabernáculo principal, um tabernáculo que Deus colocou no meio dos homens, porque agora o homem precisaria dessa libertação, desse livramento da morte eterna. Então o sacrifício agora vinha por um sem mácula, sem defeito, o Cordeiro Santo de Deus. Por isso que Isaías 53 diz que ele não tinha beleza nem formosura, mas foi levado como ovelha muda para o matador. Esse é o próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, desculpa, fui mais na frente, constituindo somente em manjares e bebidas e várias obrações, justificações da carne posta até o tempo da correção. Você sabe o que quer dizer isso? Que aquele primeiro só passava assim por cima, só cobria como uma sombra, não era o sacrifício verdadeiro. O sacrifício verdadeiro por nós fez Jesus Cristo como sumo sacerdote na confissão, da nossa confissão. Ele entrou no Santo do Santo, e quando ele entra no Santo do Santo, o véu se rasga do alto a baixo e nos dá um livre acesso. Aleluia. Temos a liberdade. Não precisamos de um sumo sacerdote na nossa confissão, feito homem, mas temos Cristo Jesus, homem, Senhor, Redentor das nossas vidas, que nos permite entrar ao Santo do Santo, a confessar os nossos pecados e as nossas falhas, porque Ele é quem perdoa todo o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Você sabe por que fala em tabernáculo? Se você for lá em 1 João, diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Na palavra original lá do grego é tabernacou. A ação de Deus tabernacou no meio do povo. Aleluia. O próprio Deus, se antes Deus falava ao povo, agora nos tempos de Jesus Ele se apresentou ao povo. Aleluia. Chama-se teofania, a presença de Deus. É por isso que Isaías diz: ele é chamado Emanuel, que no hebraico quer dizer Deus presente conosco. A presença de Deus conosco. Vamos mais à frente. Não feito por mãos, isto é, não desta criação. Que este tabernáculo, ele não foi feito por mãos humanas, nem pelo relacionamento de um homem comum e a mulher, mas ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, trazendo aquela mulher a gerar o Filho de Deus, o tabernáculo, a presença de Deus. Que coisa maravilhosa! E ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus forte. Aleluia. Nós não vivemos mais na sombra e nas alegorias, nós vivemos na presença de Deus. Aleluia. Nem por sangue de bodes, já estou no versículo 12, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
A palavra de Deus diz que a cédula da nossa vida, da nossa dívida, foi cravada na cruz. Aquilo que nós deveríamos sofrer, Jesus Cristo remiu, sofreu por nós para dar remissão dos nossos pecados. Ele pagou um alto preço por amor a mim, por amor a ti, por amor de nós. E é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser dado glórias e honra e louvor. Aleluia. Porque só o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam quanto à purificação das carnes, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir a Deus. Aleluias. Lá em Apocalipse está escrito assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que foi morto, reviveu e agora vive. Aleluias. Uma salva de palmas para Cristo, que ele é filho, está no Deus. A nossa esperança não está no passado, a nossa esperança é presente. Nós temos a convicção que Ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim, ó: se vós esperais em Cristo somente neste tempo, sois mais miseráveis. Porque não buscamos somente as coisas materiais, mas buscamos outra coisa, a vida celestial com Deus. O apóstolo Paulo, que os olhos não viram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Porque nós vivemos a promessa. O povo do Egito vivia a promessa de ser libertado do Egito e ir para a terra de Canaã. E nós temos a promessa de sermos libertados dessa terra e sermos um dia com Cristo. Aleluia. No capítulo de João diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aleluia. Se acaso nós partirmos, aleluia, sabemos para onde vamos. Temos a certeza da nossa salvação. O cristão não pode ter dúvida quanto a isso. Temos a certeza que tem um lugar preparado para nós. Aleluia. E aquele que vive e crê em mim nunca... Você sabe que a tradução disso aí? Vida eterna. A promessa de Deus não é te dar luxo, carro, casa. Isso são coisas que serão acrescentadas, mas a promessa do Senhor é conforme a promessa lá do povo do Egito: libertar deste plano e dar a vida celestial com Ele, vida eterna com Deus. Vida eterna. Este é o plano divino da salvação. Aleluia. Escrevendo ainda Apocalipse, ele diz assim: João, escreve essas palavras no livro, porque elas são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Você tem a marca de Cristo. Você não vê, porque Ele levou. Olha só, vê se você vê alguma coisa em você. Não está, mas a marca está nas mãos dele, nos pés dele. A marca do sangue. O sangue que purifica, o sangue que te santifica, o sangue que separa para todas as coisas.
E esse Jesus que nós servimos, que subiu glorificado, um dia vai arrebatar esta igreja. Primeiro aqueles que dormem em Cristo, depois nós, os que estiveram, vai arrebatar a igreja. A minha esperança é estar com Cristo. E a sua? Tem certeza da tua salvação? Aleluia. Deixe isso gravado no seu coração. O cristão que tem a esperança de Cristo gravada em seu coração, ele não se corrompe. Que fica gravado. Fica gravado. Se alguém te prometer alguma coisa que seja muito bom, você não vai ficar com seu coração esperando? Vai ou não vai? É claro que vai. Principalmente se prometeu alguma coisa grandiosa, você vai ficar com esperança. Mas Cristo prometeu para nós a salvação, a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Nós não sabemos como ir lá, mas que está preparado para nós. Algo maravilhoso está. Deus eterno e poderoso. E esse Deus é o Deus que faz milagres. Enquanto nós não vamos, e enquanto aqui estamos, Deus opera maravilhas e faz milagres. Os milagres que Jesus ainda faz, não tem livro no mundo que poderá catalogá-lo. Porque aquele que era, que é e que há de vir, e por nossos tempos ele faz milagre. Você hoje, além do milagre da salvação, que é o principal, necessita de outro milagre. Então você fala com ele aqui agora. Você crê que ele está aqui neste lugar? Irmãos, é algo muito maravilhoso quando a gente está louvando, a gente sente a presença do Espírito Santo. E é ele que advoga, é ele que é atraído pelo louvor. Você sabia disso? Que quando nós estamos louvando, o Espírito Santo ele passeia no meio da igreja, no coração de cada um de nós, que advoga sobre todas as nossas causas, e que consola os corações e enxuga as lágrimas daquele que está necessitando neste dia, nesta hora. É ele quem faz. Ele diz assim: filho querido, filha querida, eu estou aqui. Pode pedir o que tu queres, porque o milagre que tu queres hoje é mesmo eu faço. Eu sou o Deus de ontem, de hoje, e eternamente serei, e eternamente farei. Que queres que vos faça? Peça. Eu quero o meu milagre. Você vai receber seu milagre. Coloca na posição de humildade no seu coração e receba neste dia o milagre que você está precisando. Amém. Jesus Cristo não mudou e nem mudará. Amém? E que Deus possa falar muito mais aos vossos corações quando atentarem para a palavra de Deus e nela meditar. O Salmo 119 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é que aflora em nosso coração e dá a nossa direção. Não tenhas medo das coisas desta vida, dos ataques e das investidas do inimigo. Isaías 41:10 diz: não temas, eu sou contigo. Não te assuste nem te espante, porque sou o seu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus, ele dá ordem ao nosso respeito,
trabalhando dia e noite por nós, nos protegendo. Livramentos que nós vemos que são perceptíveis e livramentos que são imperceptíveis, porque Deus dá ordem aos nossos reis para nos livrar do mal. Eu creio assim, que Deus está no meio deste lugar. Quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, Ele diz: eu estou presente. Amém? E que Deus possa, aleluia. Tem alguém com alguma enfermidade? Posso, pastor? Alguém que esteja com alguma enfermidade, que nesta hora quer receber a unção com óleo, o óleo ungido do Senhor, amém? E quiser vir aqui na frente, porque o nosso Deus é Jeová Rafa, aquele que cura todas as enfermidades. Amém? Oh, glória, aleluias. Podemos usar aqui, pastor? Toma liberdade, pastor. Aleluias. Oh, glória. Amém. Se houver alguém enfermo, por favor, venha aqui. Gostaria de ver, Carlinhos. Não foi só a fé, mas a fé de quem chegou. Ele perguntava assim: tu queres? E eu te faço. Queres tu? Que não sou eu, mas se tocar aqui nas minhas mãos, ficarás curado. Toca pela fé. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Receba em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Em nome de Jesus. Não fique apenas como espectador, ore, interceda em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Tens liberdade de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Sara, Senhor. Tu és o nosso Jeová Rafa. Tu és Rafa, tu és Deus que cura. Diga comigo, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, sentimos a tua presença, Senhor, aqui. Sim, Deus. Opera, Senhor, nós vimos que quem cuida de ti, Senhor. Santo, 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 Santo. Graças, Senhor, graças, Senhor. Nós cremos, Senhor. Ligamos aqui na terra, Senhor, para que seja ligado nos céus. E entramos em acordo, Senhor, com a oração, Senhor, Deus. Pastor Antônio. Estamos na mesma fé, Senhor, no mesmo propósito. Cremos, Senhor. A igreja crê, amém, igreja? Amém. Nós cremos, Senhor, porque os sinais hão de seguir aqueles que creem, Senhor. Em teu nome, maiores milagres disseste que nós faríamos, assim como tu usaste, Senhor, Paulo, Pedro, João. Assim tu usas teus servos, Senhor, até o dia de hoje, porque tu és o mesmo. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Aleluia.
Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá. Santo, Santo, Santo. Glória a Deus. Santo, 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 Santo. A igreja ora apenas, fecha seus olhos, igreja, ore, 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 agradeça grandes milagres, oh Senhor da glória, aleluia, aleluia. Ore, agradecendo pela grande vitória dessa noite, aleluia. Diga glória a Deus, igreja, louvado seja o teu nome, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá. Reina, reina hoje entre nós. Porque através do teu Santo Espírito, Senhor, tu moveste, Senhor, os ouvidos, abriste, Senhor, moveste o coração por causa da tua palavra, Senhor. E a tua palavra que é verdadeira, Senhor, e é eficaz. Senhor, essas vidas vieram aqui, Senhor, porque creram na tua palavra, creram na tua presença, Senhor. Pois elas vão sair daqui com seus corações, Senhor, alegres, porque tu és o mesmo de ontem, de hoje, e será eterno, porque tu és o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu fizeste nesta vida aqui, nesta igreja, Senhor, o anjo da igreja, Senhor, seja com eles, Senhor, seja com todos os obreiros, seja neste lugar, Senhor, Senhor, que neste lugar, Senhor, por esses umbrais onde entrarem as pessoas, Senhor, sejam curados, sejam libertos, Senhor, que as suas almas, Senhor, sejam, Senhor, livres, Senhor, que a paz, Senhor, a tua paz, a verdadeira paz, entre em cada coração, assim é o desejo do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, toda glória.